Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os quadriláteros, tá bom? Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, ok? Porque é assim, pessoal, ó, nós já vimos aí nas aulas anteriores que os polígonos eles recebem nomes de acordo com o número de lados que eles possuem, tá bom? Por exemplo, se um polígono for formado por 3 lados, né, ele recebe o nome de triângulo. Quadro-lado, 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágonos, né? E assim sucessivamente, tá bom? Os quadriláteros, eles são divididos em 3 tipos, né? Os paralelogramas, os trapézios, né? E outros que não são trapézios nem paralelogramas e por isso não possui lados paralelos, ok? Um momentinho, por favor. Pois bem, temos aqui na ilustração, tá, os paralelogramas e os trapézios, né? E aqui é um paralelograma e aqui é um trapézio. Como diferenciar o paralelograma do trapézio? Observe aqui, por favor. Vejam bem, nós temos aqui, ó, um paralelogramo, tá? Nós temos aqui um paralelogramo, tá? E temos aqui um trapézio, tá? Bom, os paralelogramas, pessoal, no paralelograma, ele tem 2 lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Como assim, professor? Veja bem, se eu der sequência aqui, ó, nessa linha poligonal, né? Tanto para a direita como para a esquerda, né? Elas jamais vão se encontrar, né? Da mesma forma acontece aqui, ó. Se eu der segmento aqui para baixo, ó, nesse segmento de reta aqui, ou então aqui para cima, a mesma forma, elas jamais vão se encontrar, tá? Então daí o nome paralelogramo, tá bom? E os trapézios? Os trapézios. Com os trapézios acontece diferente. Se eu der sequência aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tanto para a direita como para a esquerda, né? E der segmento nessa linha poligonal também, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda, elas também jamais vão se encontrar. Mas olha o que acontece aqui, ó. Se eu der segmento nessa linha aqui, ó, para cima e der segmento para baixo, e depois eu der segmento nessa linha aqui, ó, para cima e para baixo, olha o que vai acontecer aqui, ó, tá? Desses lados aqui, ela jamais vai se encontrar. Quanto mais você prolonga, mais elas vão se abrindo. Mas do lado inferior aqui, ó, observe que elas se encontraram. Então, essa figura aqui, ó, essa figura plana, né? Ou seja, esse quadrilátero aqui, ele tem apenas um lado paralelo ao outro, tá? Porque esse lado não é paralelo a esse, porque ele se encontra, tá? Diferente do paralelograma, tá? Paralelograma, esse lado é paralelo a esse, ou vice-versa, e esse lado é paralelo a esse também, tá bom? Então, no paralelograma, ele é formado por 2 lados paralelos. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Já no trapézio, ele tem apenas um lado paralelo ao outro, tá bom? Pois bem, temos aqui as figuras, né? Aqui, ó, do paralelograma, tá? E aqui o trapézio, ok? Quadrilátero convexo e quadriláteros côncavos. Pois bem, quando que um quadrilátero é convexo e quando um quadrilátero é côncavo? Veja bem, pessoal, nós temos aqui, ó, né, um quadrilátero, né, ou seja, uma figura formada por quatro linhas poligonais, tá bom?
E todos os ângulos internos, ou seja, os ângulos de dentro aqui, ó, tá? Eles têm menos de 180 graus, tá? Então, pelo fato de todos os ângulos internos ter menos de 180 graus, ele é classificado como um quadrilátero convexo, tá? Veja bem, ó, ângulos internos inferior, ou seja, menor a 180 graus, tá bom? E quando que um quadrilátero é côncavo, né? Veja bem, observe esse quadrilátero aqui, ó, 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. Ó, ângulo interno, olha os ângulos internos aqui, ó. É isso? 1, 2, 3, 4 ângulos, tá? Observe que nesse quadrilátero ele tem pelo menos um ângulo, né? Superior a 180 graus. Ou seja, todos esses ângulos aqui, ó, esses 3 ângulos, esse e esse aqui, eles são inferiores a 180 graus. Já esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo superior, ou seja, ele tem mais de 180 graus, tá bom? Então, quando um triângulo é côncavo, né? Ou seja, para um triângulo seja côncavo, ele tem que ter pelo menos um ângulo superior, ou seja, com mais de 180 graus, tá bom? Classificação dos paralelogramas, né? Os paralelogramas, pessoal, eles são classificados como retângulo, né? Losango e quadrado, tá? Quando que um paralelograma ele é um retângulo? Quando ele, ó, tem todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos internos da figura deve ser de 90 graus. Quando isso acontece, o paralelograma ele é um retângulo. Quando que um paralelograma ele é um losango? Quando todos os lados, né, tem a mesma medida. Observa aqui, ó. Esse lado aqui 2 centímetros, esse aqui 2 centímetros, aqui 2 e aqui 2, tá? Então, quando um paralelogramo tem os 4 lados com a mesma medida, ele é chamado de losango, tá? Observe que na figura aqui, ó, vocês vão ver uns tracinhos, né? Esse tracinho significa mesma medida, ok? Pois bem, e quando um paralelograma é chamado de quadrado? Quando todos os lados com a mesma medida, né? E todos os ângulos seja reto. Observa aqui, ó. Eu tenho aqui uma figura, né? Os lados delas, as medidas são iguais, né? E os ângulos internos também são iguais, ó. Então, são todos ângulos de 90 graus, né? Então, por ter essa característica, esse paralelograma é um quadrado, tá bom? Pois bem, pessoal. Então é isso. Por hoje é só, viu? Segue agora as atividades e até a próxima.